Olá, meus amigos do YouTube, estamos começando mais uma edição do Bom Dia Mercado. Seja bem-vindo a este humilde canal sobre trade esportivo. Meu nome é Theo Borges, muito prazer. Faremos juntos o nosso planejamento para essa sexta-feira, dia 30 de setembro, que marca o retorno dos campeonatos na Europa depois da última data FIFA, antes do início da Copa do Mundo, tá bom? Vamos falar hoje sobre a Alemanha, sobre talvez a França, né? Portugal e Série B do Brasil. Acho que até a Irlanda dá para a gente conversar um pouquinho. Não esquece, aqui embaixo tem um link para você se inscrever na Betfair se você não tem conta, para ganhar um bônus de R$200. E no primeiro comentário fixado você vai encontrar o link para ter acesso ao meu PDF de apoio e também qual é o regulamento para você participar de um sorteio para ganhar R$30 de banca na Betfair todos os dias aqui no Bom Dia Mercado. Inclusive hoje estou com a camisa da minha parceira aqui, Betfair. Tá bom? Vamos começar falando sobre a Alemanha, primeiro aqui sobre o Bayern de Munique. Bom, não tem sido uma época boa para quem gosta do Bayern, mas que não tem gestão de banca. Tá? Então vou repetir. Não tem sido uma época boa para acompanhar o Bayern, quem gosta do Bayern, mas não tem gestão de banca. Tá? Por quê? Porque é um super favorito como o Bayern, que ganhou aí o campeonato alemão, se não me engano, nas últimas 10 vezes, nas últimas 10 edições, ele é munido ali insistentemente pela sua diretoria, pelos novos treinadores, para continuar tendo motivação, né? E obviamente, em alguns anos o Bayern foca mais, em alguns momentos do ano, na Champions, e aí depois arranca no final para ganhar e tudo mais. A gente sabe que geralmente o que vai acontecer ali é um Bayern de Munique acelerando no final e ganhando mais uma vez, né? Só que nesses últimos jogos a gente tivemos confrontos do Bayern, onde o Bayern não conseguiu vencer. E faz muito tempo, posso estar enganado, tá? Mas faz muito tempo que eu não falo isso aqui que eu vou falar agora. Tem 4 jogos que o Bayern não ganha no campeonato alemão. Faz muito tempo que eu não utilizo essa afirmação. Se a gente olhar aqui os últimos jogos do Bayern, a última vitória ali foi contra o Augsburg, no último jogo na Bundesliga. Depois nós tivemos um 2-2 dentro de casa contra o Stuttgart, na Bundesliga. Um 1-1 contra o Union Berlin, também na Bundesliga, fora de casa. E um 1-1 dentro de casa contra o Borussia Mönchengladbach, naquele jogo onde o Sommer catou tudo, né? Ou seja, nos últimos 4 jogos, o Bayern de Munique somou 3 pontos. É impressionante, né? E por que eu falei sobre a questão de não ter gestão? Porque super favoritos também deixam de vencer, né? É comum o City, o Liverpool, o Bayern, os super favoritos que a gente conhece, deixam de vencer em alguns momentos. E a gente tem que saber ter gestão, obviamente, para passar por isso, se você trabalha esse tipo de time, né? Mas tem momentos também que eles vão deixar de vencer em sequência. Óbvio que aqui eu estou falando num cenário geral. Se você é trade, provavelmente, você trabalhou um jogo do Bayern, ele não deu leitura, você não entrou, né? Mas se você foi punter, encontrou valor na odd do Bayern e colocou o Bayern para vencer, provavelmente ele deve ter te decepcionado. E por isso, são tempos difíceis para quem não tem gestão de banco, né? Por isso que é sempre importante, parece clichê, mas não faz não para ver o que acontece, né? E o que eu vou falar para vocês? Esse adversário do Bayern hoje, ele é um adversário que tem uma característica bem parecida com o Borussia Mönchengladbach, que é o Bayer Leverkusen, né? Não é o Bayern, é o Bayer, o Leverkusen, que não vive também uma boa fase na competição. Talvez nesse momento aqui a gente tenha os últimos 3 jogos o Leverkusen não perdendo, né? Mas o início da competição do Leverkusen, o início do ano do Leverkusen foi muito ruim, principalmente com essa derrota aqui por 4-3 lá embaixo. Não sei se vocês conseguem ver, vocês não estão vendo porque o monitor aqui está um pouquinho maior. Mas teve uma derrota lá embaixo para um time que tinha subido da 4ª divisão, né, na DFB Pokal. Ou seja, primeiro jogo da temporada, primeiro jogo da Copa da Alemanha, geralmente ali onde os times da 1ª divisão enfrentam times da 4ª divisão, o Leverkusen consegue ser eliminado, né? Tudo bem que o Elversberg depois subiu, está fazendo uma excelente campanha na 3ª divisão da Alemanha, junto com o 1860 Munique, mas mesmo assim, tomar 4 gols do Elversberg vindo da 4ª divisão realmente não foi fácil. E aí, o Leverkusen depois perdeu para o Dortmund, perdeu para o Augsburg, hein? E depois perdeu para o Hoffenheim, dentro de casa, né? Ou seja, 2 derrotas seguidas dentro de casa para Hoffenheim e para o Augsburg. Depois conseguiu vencer mais, primeira vitória da temporada, voltou a perder para o Freiburg, dentro de casa de novo, 3 derrotas seguidas, e depois na Champions League perdeu
para o time do Bruges, né? Depois tivemos um empate contra o Hertha e aí sim, mais uma vitória aqui contra o Atlético de Madrid na Champions. Então, de fato, vitória na Bundesliga mesmo, somente contra o Mainz, fora de casa, tá? Então, se a gente filtrar aqui os jogos fora de casa do Leverkusen, a gente vai conseguir ver derrota para o Dortmund e derrota para o Bruges, aí já na Champions, né? Então, uma derrota para o Dortmund, uma vitória contra o Mainz e um empate contra o Hertha. Então, basicamente aqui um meio termo. O Bayern de Munique, ele vem sofrendo com um problema, se eu não estou assim, sendo muito crítico com o Bayern, problema de entrosamento na zaga, né? Em alguns momentos o De Ligt joga com o Upamecano, em alguns momentos o Lucas Hernandes faz ali um papel de zagueiro, mas tem alguns momentos do time do Bayern onde o time não marca tão pressão assim e acaba dando algumas chances para o adversário. Tá? É óbvio, o Bayern continua sendo uma máquina de fazer gols. Talvez nos últimos jogos a crítica principal no ataque seja por conta do Mané. O Mané não tem feito o que ele fez nos primeiros jogos, aquela goleada do Bayern de Munique contra o Bochum, a goleada do Bayern de Munique contra o time do Frankfurt. Aqueles jogos, o Mané enfiou a bola debaixo do braço, cara, e resolveu. Mas nos últimos jogos o Mané tem jogado muito mal, inclusive tem sido substituído, né? Mas mesmo assim, o Bayern continua sendo uma máquina de fazer gols. Só que, defensivamente, ainda me parece um time bastante desligado, tá? A gente pode pegar a sequência do Bayern aqui, ó. A gente tem um Bayern de Munique jogando nesse dia 30 contra o Leverkusen e o próximo jogo é contra o Vitória Pilsen, tá? Como o Bayern venceu os seus últimos jogos na Liga dos Campeões, venceu o Barcelona em casa e a Inter fora, eu imagino que esse jogo protocolar aqui contra o Pilsen não tire tanto a atenção do Bayern desse jogo. Então eu acredito que o Bayern vai entrar bem acelerado aqui contra o Leverkusen e se tem um momento bom para pegar o Leverkusen, é nesse momento. A gente costuma ter um Leverkusen muito forte no início das temporadas, foi assim na temporada passada, e o Leverkusen tem essa fama de cair de produção. Mas essa temporada foi o contrário, o Leverkusen começou mal, né? Principalmente por conta do seu principal artilheiro, o Patrick Schick, que não começou numa temporada tão boa, tá? Então eu imagino sim um Bayern de Munique tentando fazer aqui pontos contra o Leverkusen, tentando fazer o Leverkusen pagar o pato por esses 4 jogos sem vencer, e como o próximo jogo da Champions não vai exigir tanto do Bayern, tá? Porque já é líder do grupo e provavelmente vai vencer fácil o time do Pilsen, eu imagino num jogo para uma vitória do Bayern. Porém, se a gente pegar os últimos jogos entre eles, tá? Somente em um deles o Leverkusen não conseguiu marcar. Teve um 4-2 para o Bayern, um 2-1 para o Bayern fora de casa, depois dentro de casa um 2-0 e aí tivemos um 5-1 para o Bayern e um 1-1. Ou seja, a última vez que eles se enfrentaram no estádio do Bayern foi 1-1 o jogo, tá? De novo, se você tem metodologia para trabalhar times assim, super favoritos, com odd baixa, não deixa de fazer a tua gestão, tá? Eu, novamente, para trabalhar esse tipo de odd, eu só tenho uma função, ou trabalhar a favor do Bayern de Munique, ou trabalhar contra o Leverkusen. Nesse caso aqui, mais ou menos o risco é bem parecido, tá? Por quê? Eu imagino um Leverkusen jogando em contra-ataque, e o contra-ataque do Leverkusen é letal. Então, para que eu me exponha, seja Back Bayern ou Leverkusen, eu preciso de um time seguro na marcação-pressão para não deixar o Leverkusen sair para contra-ataque, tá? Então eu vou marcar aqui a possibilidade de trabalhar o Back Bayern, no caso, tá? Mais pelas questões de odds, mas também poderia estar trabalhando o Leverkusen sem problema nenhum. Se o Bayern não estiver bem na marcação, não me importa se o Bayern está bem lá na frente, tá? De novo, se o Bayern não estiver bem na marcação, não me importa se o Bayern está fazendo um jogo excepcional na frente, porque em alguns desses jogos, o empate contra o Gladbach, o final do jogo contra a União Berlim, o final do jogo contra o Augsburg, o Bayern teve muito bem produzindo ofensivamente, mas de nada adianta se o time não estiver bem na defesa, tá? E para mim, qualquer back, qualquer exposição começa primeiro numa boa confiança defensiva, beleza? Então é isso, não esquece da gestão, hein? Não vai finalizar o mês de setembro com a cagada no Bayern, hein? Pelo amor de Deus. Vamos passar rápido aqui pela Bundesliga 2, vou deixar aqui embaixo o artigo meu já, lá na Betfair, sobre essa 10ª rodada da Bundesliga 2. Falei sobre esse jogo aqui do Paderborn com o Darmstadt, falei sobre Hannover e Hamburgo, mas só para passar por cima, acho que, obviamente, os 2 jogos aqui eu já vou marcar com cenário para gols, de praxe, né, sem inventar moda, e também de alavancagem. Só passando para vocês, a gente tem aqui o líder,
o melhor mandante da competição, o Paderborn, com 5 jogos em 5 vitórias, e o Darmstadt, que é um dos melhores visitantes. Se a gente pegar os últimos jogos do Darmstadt, são 3 vitórias e um empate, inclusive uma vitória contra o Hamburgo fora de casa, um dos únicos times que venceu o Hamburgo fora de casa, tá? O Paderborn costuma jogar muito bem, tomara que o treinador não deixe o Felix Plate no banco, porque é o grande artilheiro da competição, e no último jogo que a gente viu, se eu não me engano, foi contra o Regensburg, não sei, ele acabou deixando o artilheiro no banco. Aqui a gente tem Hannover e Hamburgo, que para quem é antigo aí de futebol alemão, sabe que são 2 campeões da Bundesliga 1, né, que estão agarrados aí nessa querida caverna do dragão chamada Segunda Bundesliga, né? Talvez nos últimos anos, talvez desde que o Hamburgo caiu, há 5 anos, essa seja uma das melhores temporadas do Hannover. Eu sei que eu tenho que elogiar o Hamburgo também, né, mas ver o Hamburgo nas primeiras colocações logo de início é normal. O Hamburgo raras foram as exceções desses 5 anos que eu acompanho aqui o Hamburgo na Série B, que o Hamburgo não começou lá na frente. Geralmente o Hamburgo começa lá na frente e vai perdendo o gás no final, tipo o Leverkusen, né? Já o Hannover é o contrário. Geralmente o Hannover tem péssimas exibições. E talvez seja um dos melhores inícios de temporadas do Hannover. Isso é interessante porque eu, como gosto do time do Hannover, eu já trabalhei o Hannover várias vezes na primeira divisão da Alemanha, gostaria muito de ver o Hannover brigando junto com o Hamburgo lá em cima para poder retornar, tá? O time fez vários investimentos, trouxe bastante jogador da parte ofensiva e tem dado resultado, tá? Se a gente pegar os últimos jogos aqui do Hannover, a gente teve uma derrota lá praticamente no início, 4-2 para o Paderborn. É difícil demais vencer o Paderborn fora de casa. Depois foram 4 vitórias seguidas, um empate contra o Braunschweig em casa e mais uma vitória contra o Sandhausen fora. Então, se a gente pegar aqui o time do Hannover, a gente consegue dizer aqui que é um time muito consistente, pelo menos essa temporada. Já o Hamburgo é líder da competição, aí é outros 500, né? A gente precisa elogiar também o Hamburgo, 7 vitórias e 2 derrotas, apenas 5 gols sofridos, se eu não me engano é a melhor defesa da competição. E como visitante, o Hamburgo tem somente 4 jogos e 4 vitórias, tá? E isso era uma coisa que eu criticava muito o Hamburgo, é a consistência dentro e fora de casa, e isso vem aparecendo nesse início de competição, e parece que o Hamburgo vem forte de novo para tentar subir, tá? Então, 2 jogos, na minha opinião, interessante para a gente ficar de olho em gols, e obviamente pelo tamanho da disputa, né? A gente tem um Hannover em quarto, o Hamburgo em primeiro, o Darmstadt em terceiro, o Paderborn em segundo, também pode ter ali alguma situação para alavancagem, tá bom? Artigo sobre a Bundes 2 na descrição desse vídeo se você gosta dessa competição. Eu sei que tem muita gente que acompanha a Bundes 2, então eu vou deixar aqui embaixo. Na La Liga eu vou deixar de fora, eu não tenho trabalhado o Bilbao, tá? Não é muito a minha praia. E na terceira divisão da Alemanha, me bateu uma saudade de trabalhar jogos aqui do Erzenbijaui. Faz tempo que eu não vejo ele na segunda divisão. Mas enfim, eu vou deixar passar também, tá? Na terceira liga eu tenho acompanhado só os líderes. Esse jogo aqui da França que me chamou um pouco a atenção. A gente tem o Marseille jogando contra o Angers da França. O Marseille é o segundo colocado com 20 pontos em 8 jogos, 2 a menos que o PSG. O Marseille não é o melhor visitante, mas é um dos, ainda não perdeu. E o Angers tem apenas uma vitória em 4 jogos em casa, tá? Os últimos jogos entre eles, o Marseille venceu as 2 últimas partidas e teve um empate. Mas eu não tenho acompanhado o campeonato francês com o Marseille, eu tenho trabalhado somente os jogos do PSG, inclusive tenho tentado me especializar no PSG, pensando logo, obviamente, na Champions, mas... Enfim, pode ser uma oportunidade aqui, esse jogo acontece às 16 horas, mas eu não queria fugir do meu planejamento, ainda mais no final do mês, né? Como eu desconheço bastante o time do Marseille, o Marseille trocou de treinador, saiu o Sampaoli, eu não acompanhei essa troca, essa transição, então seria assim, na minha opinião, bem errado da minha parte acompanhar esse jogo e tentar fazer algum tipo de posição. Mas enfim, às 4 horas da tarde, se você quiser acompanhar, pode ser um jogo bom. Antes de falar de Portugal... Vou dar uma pincelada aqui na Premier Division da Irlanda. Esse jogo é o que mais me chama a atenção, que é o Dundalk dentro de casa. Geralmente eu evito fazer o campeonato irlandês assim quase que inteiro, mas tem 2 times que dentro de casa me chamam muito a atenção, que é o Shamrock Rovers, o líder da competição isolado, e
o Dundalk dentro de casa. O Dundalk em casa, ele tem 10 vitórias em 14 jogos e não perdeu ainda. Ele e o Shamrock estão invictos, tá? Inclusive o Dundalk só tomou 7 gols em 14 jogos. E o time do Drogheda, não sei se é assim que fala, tem uma vitória só em 14 jogos fora de casa. Então pode ser uma situação interessante, tá? As últimas vezes que eles se enfrentaram, o Drogheda venceu em casa, mas quando foi o Dundalk dentro de casa, 4-1 para o time do Dundalk, tá? Acho que se você estiver buscando ali uma possibilidade de trabalhar um back próximo de 1,40, pode ser interessante você acompanhar esse jogo aqui do Dundalk, beleza? E agora vamos falar de campeonato português. A gente tem um Sporting contra o Gil Vicente. Parece que o Sporting começou a ter problema de novo, né? A gente teve um Sporting com 2 derrotas, depois a gente teve um Sporting recuperando, olha só. Tinha sido uma derrota para o Porto por 3-0, uma derrota direta, e depois derrota para o Chaves em casa. Aí foram 4 vitórias seguidas, inclusive venceu o Frankfurt e o Tottenham, né? Ou seja, cara, isso aqui realmente tinha sido uma situação muito forte do Sport, uma demonstração de força. Só que o Sport foi e perde para o Boa Vista. Tudo bem, o time do Boa Vista não é ruim, né? O time do Boa Vista tem bons jogadores, está em 4º lugar aqui na competição, mas é mais uma derrota. Então, é provável que o time venha para cima de novo para tentar fazer com que o Gil Vicente pague o pato. Mas a gente precisa olhar o seguinte, times envolvidos na Champions podem acabar tendo um foco dividido. Então, vamos dar uma olhada aqui no calendário do Sport. O Sport pega no dia 4, ou seja, 30, a gente vai ter dia 31 esse mês? Acho que sim, né? Eu acho que a gente vai ter dia 31 esse mês. Acredito que sim. Janeiro, fevereiro. Conhece aquela? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Não é dia 30 aí, ó. Então, se a gente tem dia 30, primeiro, 2, 3, 4. Então, tem 5 dias ali no máximo para o Sport descansar até jogar com o Marselha fora de casa. Eu acho que por você já ter aqui um Sport com 10 pontos, o Benfica tem 21, o Porto tem 16 e o Braga tem 19. Eu acho muito difícil o Sport buscar esse título no Campeonato Português, tá? Porque em Portugal é assim, enquanto todos os times, geralmente você tenta vencer todos os times que não estão disputando, enquanto tem confronto direto entre os seus concorrentes, você precisa vencer, então está jogando Benfica e Porto, você tem que fazer ponto, está jogando Porto e Braga, que é o caso de hoje, você tem que fazer ponto, e você vai vencendo os times mais fracos. Só que o Sport já começou a vacilar, já tem 2 jogos que o Sport não venceu, times menores, como o Chaves e o próprio Boa Vista. Então assim, quem sou eu para dizer que o Sport vai abandonar, tá? Eu acho que não vai, mas já fica mais complicado. Porém, é provável que o Gil Vicente pague o pato aqui. Os últimos jogos do Gil Vicente fora de casa, deixa eu pegar aqui, venceu o Marítimo, empatou com o Vizela, derrota para o AZ, provavelmente aqui deve ser Conference League, e derrota para o Arouca, tá? Dá para ficar de olho nesse backsport? Cara, dá para consultar se a gente vai ter intensidade do esporte aqui ou não. Mas é muito difícil, tá? Com 7 pontos, com 7 jogos e 10 pontos, o Sporting buscar 11 pontos de diferença do Benfica. Vamos ver, talvez ainda dê, tá? E para falar em pontuação lá em cima, a gente tem hoje Porto e Braga. E esse jogo, essa odd do Porto, ela me causa uma dúvida absurda. Porque se vocês estiverem acompanhando os últimos jogos do Porto e do Braga, o Braga tem jogado muito, muito bem. O Braga tem o mesmo número de gols sofridos do Porto e tem quase 7 gols a mais marcados. O ataque do Braga vem muito bem. São 7 jogos, 6 vitórias e nenhuma derrota, tá? Como visitante, o Braga venceu os 3 jogos que disputou. E como mandante, o Porto venceu os 3 jogos. É um confronto, na minha opinião, muito mais parelho do que o mercado indica. E nos últimos jogos entre eles, olha isso, o Braga venceu a última, o Porto venceu a penúltima, o Braga venceu a antepenúltima na casa do Porto e depois nós tivemos 2 empates. Eu acho que para essa temporada, para como vem jogando o Braga, essa odd do Porto pode estar baixa demais. Tudo bem, o Porto pode vencer. Não estou dizendo aqui que o Porto não vence, estou falando de cenário ao vivo. Estou falando que o Braga pode incomodar muito mais o Porto do que o mercado acha.
tá? E se a gente pegar também os próximos jogos do Porto, no dia 4, o Porto tem um confronto com o Leverkusen. E o Porto não teve boa sorte ainda na Liga dos Campeões. Se a gente pegar aqui, ó, uma derrota em casa para o Bruges, e foi uma derrota assim, acachapante por 4-0, uma derrota fora de casa para o Atlético de Madrid, onde o Porto conseguiu um empate no final, acabou tomando um gol no último lance de escanteio. E aí o Porto foi para fazer o Estoril pagar o pato e não conseguiu, ficou só no empate. E assim, o Braga não é um time bobo, tá? É óbvio que o Porto não pode escolher abandonar o Campeonato Português para focar na Champions, tá? Porque o grupo da Champions, obviamente, não é tão fácil. Não é tão difícil, mas também não é tão fácil. Mas o Porto precisa dar uma resposta também na Champions e não só no Campeonato Português. E o adversário do Porto é difícil. O Braga vai pegar o União, eu sempre esqueço como é que se pronuncia, Gilloise, União Saint-Gilloise da Bélgica. Ó, o Braga venceu o Malmo fora de casa, venceu o União Berlim em casa e vai pegar o Saint-Gilloise em casa. E tem o Porto pela frente. Eu, na minha humilde opinião, acho que a gente pode ter o Porto se complicando aqui e uma possível até correção de preço para o lado do Porto. Eu não trabalharia contra o Braga nesse jogo, a não ser que o Braga me decepcione muito. De novo, aos portistas que estão me escutando, não estou dizendo que o Porto vai perder. Estou dizendo que o Braga pode ser um adversário bem, e vocês sabem disso, o Braga vai ser um adversário bem mais difícil do que qualquer outro adversário que o Porto pegou, pela fase que o Braga está jogando, do jeito que ele está jogando. Tá? Enfim, na minha opinião, a saúde do Porto está muito baixa. Vamos fechar com Série B, porque já são 6h30 da sexta-feira, né? A gente tem que ficar um pouco com a família. Tem 2 jogos que me interessam aqui na Série B. Eu não sou de fazer Série B na sexta-feira, não, mas o primeiro deles é o Sampaio Corrêa contra o Grêmio. Primeiro, porque eu gosto muito de fazer jogos do Sampaio Corrêa dentro de casa, porque é um time que tem 10 vitórias em 15 jogos e só perdeu uma partida. E para o espanto de geral, o time do Sampaio Corrêa venceu a primeira partida fora de casa contra o Náutico. Tá? O Pimentinha viajou, andou de avião, que ele tem medo, né? E ele conseguiu ajudar a equipe, inclusive com um passe no final, para a vitória do Sampaio Corrêa. E olha só, o Sampaio Corrêa com 42 pontos, com 7 rodadas para finalizar o campeonato. Eu estou gravando esse vídeo, esse planejamento, antes do jogo do Vasco com Londrina, e vou falar o que eu falei no dia de ontem. Se o Vasco não pontuar, ou se o Vasco empatar o jogo, ou até mesmo se o Vasco vencer, se o Sampaio vencer o Grêmio, é um passo a mais para o Sampaio tentar buscar essa classificação. Por que o Sampaio não está dentro da zona de rebaixamento com tantas vitórias dentro de casa? Porque o Sampaio fora de casa, como visitante, ele teve uma vitória só. Olha lá, ó. Ele somou 8 pontos em 16 jogos. Se o Sampaio tivesse mais duas vitórias fora de casa, em 16 jogos, em vez de uma, ele tivesse 3, ele estava colado no Vasco. Então a gente tem que saber também interpretar que esse final de campeonato brasileiro de segunda divisão pode ser bem complicado. E eu estou inclinado aqui, o Grêmio vem nos últimos 3 jogos de, se eu não me engano, 3 derrotas fora de casa, CRB, Criciúma e Novo Horizontino. Eu estou inclinado a ficar de olho nessa possibilidade de ler Grêmio, tá? Tomar cuidado, porque o Grêmio com o Renato é bem mais solto, pode jogar no contra-ataque, mas eu vou ficar de olho aqui nessa possível correção de preço, se o Sampaio começar muito bem. Lembrando, o Sampaio é um time que geralmente ele pressiona bastante, mas ele consegue marcar quase que a maioria dos seus gols no primeiro tempo, no final do primeiro tempo. Tá? Então um momento ali de pressão maior. Tá? No início do jogo começa meio desconcentrado. Cuidado com isso na hora que você for trabalhar ao vivo. Tá? Inclusive a gente pode pegar aqui, falar que a gente não usou aqui o PDF de apoio. Vamos dar uma vasculhada aqui no jogo do Sampaio. Ver se eu consigo achar aqui Porto, Angers, cadê? CSA Guarani, Operário Vila Nova, tá aqui, ó. Sampaio Corrêa e Grêmio, olha lá, ó. 73% das vezes o Sampaio marca no primeiro tempo e o Grêmio só venceu 13% dos jogos fora, tá? Não é um time que sai na frente com muita frequência. O time do Sampaio é acima da média no aproveitamento das chances criadas e tem um primeiro tempo muito bom. Vocês conseguem ver aqui, né? O Grêmio não perde tanto, porque é um time que empatava demais.
mas o Sampaio é um time que vence muito, tá? O segundo tempo do Sampaio continua sendo muito bom, entendeu? E aqui está o momento que eu falei para vocês, ó. O Sampaio Corrêa cresce muito nesse momento do jogo aqui, ó, a partir dos 30 minutos. Então ele marca quase 40% dos seus gols a partir do minuto 30, finalzinho do primeiro tempo, é onde ele mais aproveita as oportunidades. E o Grêmio, por sua vez, toma menos gols nesse momento. Curioso, né? Então, vamos ver o que a gente pode buscar aqui relacionado ao Sampaio Corrêa. O Poveda é o artilheiro com 13 e nós temos, provavelmente o Pimentinha deve estar ali, mas eu não sei o nome dele, eu só sei o apelido. O outro jogo que eu queria dar uma olhada na Série B nessa sexta-feira é a Chapecoense com o Bahia. Por quê? Apesar da Chapecoense ser o pior mandante da competição esse ano, uma campanha horrível da Chape, não sei se chega para cair a Chapecoense, tá? Mas é uma campanha bem ruim. O Bahia tem que tomar um pouco de cuidado, porque o Bahia tem 52 pontos. Parece que está safo, né? Mas se a gente pegar os últimos jogos do Bahia como visitante, o Bahia vem de 3 jogos sem conseguir vencer no geral. Como visitante, o Bahia não vence, há muito tempo. Então, tudo bem. Assim como o Vasco vem sustentando a posição pelas vitórias dentro de casa. Mas tem que tomar um pouco de cuidado, a Bahia, hein? Não está tão longe. O Sport agora, por exemplo, venceu, está com 46. O Londrina joga com o Vasco nessa quinta. O Ituano joga nessa quinta. Então, olha, tomar um pouco de cuidado, hein? Porque pode ser uma situação bem mais complicada aqui para o Bahia se ele não se ligar. Mas aí, óbvio, de fato, nesse cenário, o Bahia acaba pegando um adversário bem complicado. Para o próprio adversário, no caso, né? A Chapecoense é que se complica. Se a gente pegar aqui, a Chape dentro de casa tem um dos piores índices de vitória, que é parecido com o desempenho do Bahia fora, tá? Apesar de ser um time que cria bastante aqui, é um time que aproveita menos. O Chapecoense só venceu 13% dos primeiros tempos que disputou e 27% dos segundos tempos, tá? Então é um time realmente muito abaixo e muito difícil de confiar. E os momentos dos gols aqui me chamam a atenção para o segundo tempo, né? A partir dos 60 minutos aqui, a gente tem um cenário mais inclinado para gols. Eu tenho, assim, a minha curiosidade para trabalhar nesse jogo é para saber se o Bahia vai se ligar, vai acordar para a vida, ou se a Chapecoense vai vir com tudo por conta do desespero. Mas eu estou mais focado em trabalhar o jogo do Sampaio. Se eu for trabalhar esse jogo aqui, vai ser também relacionado à correção de preço. Beleza, meus amigos? Lembrando, vamos lá para a nossa parte de estratégia aqui no Radar Esportivo. Cuidado com o Sport. Está muito longe da liderança. Obviamente vai jogar sério contra o Gil Vicente, mas tem o jogo contra o Marselha daqui a 4 dias, mais ou menos. Tá? Então verifica se está jogando bem. Bayern de Munique, apesar de ter um jogo mais fácil contra o Vitória Pilsen daqui a 4 dias, já é líder do grupo. Está a 4 jogos sem vencer, faz tempo que eu não dizia isso, né? E 4 jogos tomando gol para o Gladbach, para o Union Berlin, para o Stuttgart, tomou 2, e para o Augsburg, Jesus Cristo. Então, cuidado, gestão e leitura. E o Dundalk, que é muito bom em casa, mas isso não quer dizer que ele vai ser esse jogo. Então, verifica no live também, tá? E esse jogo aqui do Porto com o Braga, muito cuidado com a saúde mais baixa do Porto. A saúde vai acabar abrindo mais alto aqui. Não estou dizendo que o Porto vai perder, hein? Depois você não vai me xingar aqui, só estou falando que isso a gente pode ter uma oportunidade de correção. Beleza? Eu vou ficando por aqui então. Uma excelente sexta para todo mundo e a gente se vê. Um grande abraço.